Dani, por que eu não consigo romper um ciclo? Vamos falar sobre ciclos hoje? Eu quero trazer para vocês a minha experiência com relação a ciclos, né? Eu já fiz mais de 2.500 atendimentos e dentro desses atendimentos eu percebi que os ciclos que a gente tem maior dificuldade em romper são ciclos que são ciclos familiares, né? Então eu vou trazer alguns exemplos aqui para vocês que a gente identificou dentro da consultoria, para que vocês entendam, né, como que a gente não consegue sair desse ciclo por forma de querer honrar aí os nossos pais, os familiares. Dentro da consultoria, a gente identificou que essas clientes, elas são bastante yang, né? E quando a gente olha para a família, para as mulheres da família, todas elas são mulheres bastante yang, são mulheres que trabalham, e se relacionaram com homens mais fracos, né? Que não estão com seu yang em equilíbrio, que também estão repetindo o ciclo lá da família, né? E nessa identificação, a gente olhou que bastava elas olharem para essas mulheres com um olhar diferente, sair do julgamento, e dessa forma elas podem aí criar diferente, porque todas elas estavam materializando homens iguaizinhos às mães, às tias, os avós e por aí vai. E elas não conseguiam romper esse ciclo porque, primeiro, elas não tinham clareza que elas estavam copiando, elas só tiveram clareza que elas estavam copiando as mães, os tios, as mulheres, né, da família, porque eu saí na consultoria, né, e elas querem trabalhar isso, a questão, né, de relacionamento, e a gente olhou pra isso, e a gente olhou, e eu falei, tá, como que são as famílias, qual é o perfil das mulheres da sua família, como é a sua mãe, como é os seus irmãos, sua avó, como que é o relacionamento deles? E aí, elas pararam um minuto e falaram, uma cópia minha. Percebe? Ela falou, agora eu entendi. Por que eu não consigo sair desse ciclo? E aí a gente fez um processo, né, de devolver para o remetente com consciência anexada todo essa consciência de achar que precisa ser a mais forte, que precisa casar com um homem fraco para validar ali e honrar as mulheres da família, né? Então esse é um processo do Axis que a gente faz, devolver para o remetente com a consciência anexada, né? Toda a consciência de achar que viver dessa forma é o correto, né? E na verdade só causa sofrimento, né? E muitas vezes causa briga, desentendimentos, porque o casal não está em alinhamento, né? Eles estão desalinhados, né? E aí não cria, né? Cria com muita dificuldade. Então, quando o casal ele tá em equilíbrio, o homem tá com o seu yang em equilíbrio e a mulher com o seu yin em equilíbrio, nossa, é um imã magnético, né? Eles criam assim com muito mais facilidade. E quando a gente olha para o financeiro, a gente identifica também a mesma coisa, né? As mulheres ali da família, todas tendo que trabalhar, se virar sozinha, para bancar os filhos, para bancar o marido. E quando a gente olhou para isso, elas saíram do julgamento, porque o que acontece? Quando a gente olha para isso e julga, mesmo que inconsciente, mesmo que você não tenha consciência que você está ali naquele mesmo ciclo, você julga. Porque quando eu perguntei para elas, automaticamente elas já vieram ali julgando as familiares, né? As mulheres ali da sua família. E aí eu perguntei, né? Falei, o que parte é ressonante com vocês? E aí elas disseram, né? Uma cópia minha, né? Eu sou uma cópia delas também. Então, quando a gente julga, a gente cria na nossa realidade. A gente cria. E quando elas saíram do julgamento das mulheres da família, elas saíram do julgamento delas também. Devolveram para o remetente com consciência anexada essa informação de que o correto, né, é ser essa mulher provedora que sustenta o marido, que sustenta tudo e etc. Porque para elas não estava criando. Tem pessoas que criam, mas tem pessoas que não criam. E tá tudo certo, não existe certo e errado, existe o que funciona para cada um. Para elas não estavam funcionando mais dessa forma. Então, elas olharam para isso, né? Porque é a escolha de cada um, né? E eu já tive clientes também que estavam nessa situação
E a gente, né, veio à tona toda essa consciência, trouxe. E aí a cliente olhou e falou, ok, mas eu não escolho. Eu prefiro me relacionar com um homem mais fraco, porque é a forma que eu fico mais confortável, eu sinto mais confortável, eu percebo que eu tenho mais autoestima, mais empoderamento, mais autoconfiança, se eu me relacionar com um homem mais fraco. Não pretendo me casar e só me relacionar assim, né, casualmente, e da forma que pra mim tá ótimo. Então tá tudo bem também. Percebem? É o que funciona pra cada um. Entende? E tá tudo bem. Pra ela tá funcionando dessa forma. Já para as outras já não estavam funcionando. Entende? Mas ela tem a clareza, ela sabe, né? Então, quando ela vai se relacionar, porque no caso dessa cliente, ela trouxe a queixa que ela só se relacionava com um homem mais fraco, né? Com um homem que ganhava menos dinheiro e etc. Que tinha ali um cargo menor que o dela, né? E aí a gente foi ali, né? Fazendo perguntas e chegamos a essa consciência. E aí ela entendi agora. E aí ela sai do julgamento dela, sai do julgamento dos homens também, né? Então quando ela sai desse julgamento aí, muito provavelmente daqui a um tempo ela vai aí escolher e vai se materializar com um homem que tá do seu nível, o maior, né? Pra equilibrar esse campo aí. E se ela não escolher também, tá tudo bem, né? Mas ela já tem a consciência, o porquê dessa escolha, né? Porque tudo que a gente materializa, a gente tá escolhendo, tendo consciência ou não. A gente tá escolhendo, a gente tá materializando, né? Na nossa realidade. Então, quando a gente fala pro aspecto do dinheiro, é a mesma coisa. Né? Então, se você vive endividado, se você ganha dinheiro e não consegue pagar tudo, se você... Olha pra sua família. Percebe se você não tá repetindo um ciclo, igual eles. Dani, eu tô repetindo o ciclo. Então, ok. Sai do julgamento deles. Porque enquanto você ficar julgando eles, que eles não sabem cuidar do dinheiro, que eles não são organizados, que eles são preguiçosos, que eles são isso, que eles são aquilo, você tá criando igualzinho na sua vida. Igualzinho. Só que diferente deles, você paga. Por mais que você tá ali atolado, você dá um jeito, você dá seus pulos e você paga. Sabe por quê? Só pra você dizer, viu como eu sou diferente de você? Eu também faço dívida, mas eu pago, eu honro. Entende? Só pra você se sentir superior. Mas você tá no mesmo patamar. Entende? O nível de consciência. O ciclo tá ali. Sai do julgamento. Sai do julgamento dos seus familiares, de como eles usam o dinheiro. Devolve pro remetente com consciência anexada toda a escassez, toda a inconsciência com relação ao dinheiro. Destrói e descria todo o relacionamento que você tem com o dinheiro. Para que você limpe isso do seu campo, saia do julgamento e você vai perceber que na sua vida vai começar a se materializar diferente. Porque quando a gente sai do julgamento, nossa, tudo começa a fluir de uma outra forma. Porque enquanto a gente julga, a gente cria na nossa realidade. Né? Se a gente julga o outro como incompetente, como isso, como aquilo, a gente começa a criar na nossa vida também. Inconscientemente. E a gente não faz isso com o outro, a gente faz isso com a gente mesmo. É como a gente. A gente se culpa, a gente se pune, a gente se maltrata. Né? Então, como seria cancelar aí e anular todos esses ciclos? Né? Devolve para o remetente com consciência anexada todo o ciclo, né? Consciência de escassez, de relacionamentos. Sai do julgamento do outro, porque o seu teto é de vidro também. Quem nunca errou que atire a primeira pedra? Né? Hoje a gente tem aí a internet, né, é um centro que, tipo assim, é ali, fica ali as vítimas no meio, e aí o restante, todo mundo vai e julga o que é certo, o que é errado, mas não olha pra si. Né? Então, como seria antes da gente julgar o outro, antes da gente condenar o outro, antes da gente comentar no post do outro, que a gente nem é porque a pessoa postou que você tem que ir lá falar barbaridades. Como seria a gente só passar? Isso aqui não faz sentido pra mim. Né? Vamos sair do julgamento. Porque quando a gente julga, a gente cria na nossa vida. Tudo aquilo que a gente julga no outro, a gente cria. Consciente ou inconsciente, a gente cria. Então, se a gente julga que o outro é preguiçoso, você também é preguiçoso. Em algum grau. E na maioria das vezes é preguiçoso com você mesmo. De se cuidar, de fazer as coisas pra você. Então, bora sair do julgamento. Vamos devolver pros remetentes com consciência anexada toda essa inconsciência.
para que, se eles escolherem, eles recebam dessa consciência, dessa energia, e se eles não escolherem, a gente usa a ferramenta da permissão, né? Cada um escolhe porque escolhe. E tá tudo bem, tá bom? Comenta aqui se você se identificou, se você percebeu que você estava nesse ciclo aí de relacionamentos, de dinheiros, e se você fez o exercício de devolver para o remetente com consciência anexada e destruir e descriar todo o julgamento que você tem sobre os seus familiares, sobre as escolhas deles e sobre você também, para que você possa receber diferente, porque enquanto você não escolhe diferente, é impossível o todo te entregar algo diferente, tá bom? Um beijo e até já!